Que tem uma longa história e é toda ela uma obra de arte. Mas nem tudo está bem neste monumento nacional, como constatou a Filipa Costa. Estamos em pleno bairro de Santa Catarina, próximo do Chiado, e estamos também junto à Calçada do Combro. É aqui que vamos descobrir um monumento nacional que ainda pouca gente conhece. Estou a falar da Igreja de Santa Catarina, que está aqui atrás de mim. E esta igreja, curiosamente, não tem a sua origem aqui neste local, mas quem nos vai contar tudo é o historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, então, de onde veio esta igreja para aqui? Esta igreja vem de bem perto, ou seja, a invocação de Santa Catarina vem da igreja original de Santa Catarina, que foi construído no lugar conhecido como Alto Santa Catarina, hoje mais conhecido como Mirador do Adamastor, e é uma igreja fundada em 1557 pela Confraria dos Livreiros, com o apoio, o mecenato da rainha Dona Catarina da Áustria, no momento, exatamente, mulher do rei Dom João III. E antes de ser a igreja de Santa Catarina, o que era esta igreja? De facto, esta igreja podemos dizer que pode ser chamada por 3 nomes. Igreja de Santa Catarina, porque a seguir ao terremoto de 1755, esta paróquia vai ser instalada então nesta igreja, que originalmente é construída como Igreja do Santíssimo Sacramento da Ordem dos Religiosos de São Paulo. E, portanto, pode ser conhecida como Igreja do Santíssimo Sacramento, e por isso no frontão da igreja podemos ver a representação da custódia com o Santíssimo Sacramento, ou então pode ser também conhecida como Igreja de São Paulo, ou chamada como Igreja de São Paulo. E nada melhor do que conhecermos esta igreja por dentro. Venha daí. E quem está do lado de fora desta igreja nem sonha a riqueza que encontra quando aqui entra. Sim, de facto, esta igreja, quer pela proporção, quer pela decoração, espanta qualquer um. De facto, impressiona. Essa também era a ideia de uma igreja barroca, era impressionar. Impressiona quer pelos aspectos decorativos de talha dourada, sendo que esta igreja é uma das igrejas que em Lisboa concentra maior número ou maior decoração de talha dourada, tendo em conta que esta técnica decorativa era muito usada antes do terremoto de 1755 e por isso a maior parte das igrejas que a tinham desapareceram. E depois o aspecto também decorativo do teto. O teto, estamos a falar de um teto de Giovanni Grossi, feito nos anos 60, portanto pós-terremoto de 1755, e é de facto um teto extraordinário, quer pela sua monumentalidade, podemos assim dizer, quer pelos seus aspectos decorativos deste grande estucador que deixou uma memória muito importante e um trabalho muito importante para a cidade de Lisboa e para o património português. O repórter de imagens Jaime Guilherme está neste momento então aqui a mostrar o esplendor que esta igreja tem e que outros pormenores é que o Joel gostava de destacar. Além deste, podemos dizer, banho de ouro e de banho de talha dourada que aqui temos, existem outros pormenores. Há aqui uma concentração também de grandes pintores do século XVIII português, desde André Gonçalves até Vieira Lusitano. E aqui na Capela Mor há muitos pormenores que vale a pena conhecer de perto. Que pormenores são estes, Joel? Sim, de facto, a Capela Mor é o espaço mais rico normalmente de uma igreja, porque é na Capela Mor onde se celebrava a missa, onde estava o altar e onde também se fazia a adoração eucarística através da estrutura do trono eucarístico que nós temos também presente nesta igreja. De facto, esta Capela Mor é de uma riqueza única e, de facto, nós vemos todo um trabalho de talha dourada de Santos Pacheco de Lima que vai forrar completamente todos os espaços que existem aqui na Capela Mor, é a tradição do horror ao vazio do barroco. De facto, nós vemos aqui a parte do entalhamento lindíssimo, desde os atlantes, desde os anjos, que ornamentam todas as partes da igreja, até à volta das janelas que iluminavam a Capela Mor, e depois vemos o espaldar do altar, que é um espaldar monumental, esta ideia também muito barroca da monumentalidade, um espaldar de altar que, segundo alguns autores, foi desenhado por Frederico Ludovico, o arquiteto do convento e palácio de Mafra. No centro também a imagem do orago da igreja desde 1835, que é a imagem de Santa Catarina. E aqui no coro alto que temos a perspectiva de qualidade desta igreja que ainda é desconhecida de muitos lisboetas. E aqui vamos também descobrir uma peça única e é aquele órgão que está ali atrás de nós, um órgão do século XVIII. Quem nos vai contar mais pormenores sobre esta peça é o padre Pedro Boto, que é o pároco aqui da igreja, e quem pergunta. Este órgão há muito tempo que estava, digamos, silencioso e agora está em fase de restauro. Ainda continua silencioso, mas está em fase de restauro, ou seja, é uma peça de facto da primeira metade do século XVIII, que é curiosa, portanto anterior ao terremoto,
Não se sabe quem foi o organeiro que o fez. Não há notícia também do entalhador, propriamente, que fez a caixa do órgão, que é uma das caixas mais bonitas em termos de talha na cidade de Lisboa. O órgão esteve parado desde os anos 50 e foi a Câmara Municipal de Lisboa que há 14 anos começou o processo de restauro. Depois houve várias falhas, houve várias paragens. Eu próprio fui mandando o organeiro, se não há dinheiro, parou, não se avança. Mas à medida que fomos sendo patrocinados, fui avançando. Agora, estamos a aguardar a fase final e total de todo o restauro e vamos esperar que ainda este ano e não muito longe no tempo ele possa voltar a tocar. Toda esta igreja, toda ela recheada de inúmeras obras de arte, mas eu sei que o Sr. Padre também tem a preocupação pela conservação de todo este património que também está ele a precisar de restauro. Sim, a grande preocupação neste momento é o teto. Aliás, costumo dizer, vou restaurar, vamos acabar o restauro do órgão, o órgão começa a tocar, começa a cair o teto, porque obviamente que há uma grande vibração. Na zona da igreja, já aconteceu várias vezes, na zona do transepto especialmente, alguns destacamentos grandes de estuque, que fez com que, felizmente, normalmente é de noite, mas é um susto muito grande, porque se afeta alguém, se magoa alguém, pode matar, quer dizer, aliás, na noite de Natal apanhei um grande susto durante a missa do Galo, caiu um grande bocado de estuque. Ali na zona do transepto, e pode-se ver mesmo no chão, porque não mandei retirar o estuque do chão. Já reportei várias vezes à Direção-Geral de Património Cultural, aliás, que o Estado é proprietário desta igreja, reportei várias vezes, portanto, noutras ocasiões. Agora, no dia 13 de dezembro, enviei um e-mail a relatar um incidente destes, cartas com aviso de recepção a relatar o incidente da noite de Natal. Teve resposta? Ainda não. E para além deste órgão que realmente enche o olho a quem vem aqui à Igreja de Santa Catarina, há muitos outros segredos para descobrir dentro deste património nacional. E é isso mesmo que vamos fazer na nossa próxima intervenção. Conhecidas, a Filipa Costa revela-nos mais motivos para uma visita a este património da capital. Nesta nossa visita à Igreja de Santa Catarina, vamos agora conhecer, entre outros tesouros, a parte conventual. Comigo a fazer esta visita guiada está o historiador Joel Moedas Miguel, a quem pergunto, Joel, então, esta parte conventual, o que dá a conhecer? Esta parte conventual era anexa exatamente à igreja, portanto partilham o mesmo nártex ou mesmo a Galileia, e esta parte dava exatamente acesso à comunidade religiosa que vivia dos religiosos de São Paulo, ermita. A portaria é uma portaria que nós vamos ver que é extraordinária, do século XVIII, com azulejaria de Oliveira Bernardes, estamos a falar da primeira metade do século XVIII, portanto contemporânea às grandes reformas que a própria Igreja recebeu, e que depois também tem um teto extraordinário com pintura sobre estuque, que infelizmente está a necessitar de um urgente restauro, mas que de facto dava uma composição quase palaciana a esta entrada, a este vestíbulo, que no fundo era a portaria que fazia com que houvesse esta ligação à parte conventual. Estes azulejos que estão aqui à nossa volta são de que século? São do início do século XVIII, são de Oliveira Bernardes e retratam a vida de São Paulo de Tebas, que é exatamente o patrono da ordem religiosa que vem para aqui, à qual a Igreja estava associada. E dentro destes painéis há alguns que vale a pena destacar. Sim, de facto, estes painéis contam a história de vida de São Paulo de Tebas, que é exatamente o pai desta ordem de ermitas que tem a sua origem em Portugal no convento da Serra d'Ossa e depois vem para Lisboa no século XVII. Temos aqui uma das imagens mais icónicas da vida de São Paulo, que dá exatamente imagem ao próprio emblema, ao próprio brasão da ordem, que é o corvo que leva o pão diariamente a São Paulo. São Paulo que era ermita, que vivia no deserto, no Egito, e que de facto o único contacto que tinha com o alimento era este contacto e esta relação do pão, de alimento físico, que também nos transporta para a ideia do pão como alimento eucarístico, o pão dos céus, o pão de Deus, o corpo de Deus. Esta é uma igreja que ainda muita gente não conhece. Pode fazê-lo através das visitas que o Joel organiza? Sim, esta igreja é um segredo, é um tesouro da cidade de Lisboa. Existem visitas guiadas organizadas por mim, em colaboração exatamente com a paróquia e, portanto, nessas visitas podemos aceder a estes espaços anexos à igreja. E nesta nossa visita à Igreja de Santa Catarina, vamos agora conhecer um museu muito especial, um museu de arte sacra
que ainda não é completamente conhecido por quem aqui vem a esta igreja. E este é um museu da iniciativa do padre Pedro Buto, que está aqui connosco, é o responsável aqui, é o pároco aqui da igreja de Santa Catarina e das Mercês. Sr. Padre, como é que começou então esta ideia de criar um museu de arte sacra? Bom, eu quando cheguei aqui a esta paróquia estava-se a fazer o levantamento de todas as peças e, portanto, procurar conhecer, para além do inventário que temos, mas procurar conhecer cada peça e redescobrir algumas peças. E na altura recordo-me que metade da sacristia era desarrumação, outra parte era um bocadinho mais arrumada. Bom, depois conseguiu-se rever tudo, perceber o que é que existia no inventário e assinalar as peças que de facto estavam presentes no inventário. Estava então que me falasse já desta obra que está aqui junto a nós. Este atril, assim se chama, é um atril de coro, faz parte do coro de lá de cima, do coro da igreja de Santa Catarina, que servia precisamente para colocar estes grandes livros de cânticos. Como era uma igreja conventual, não encontramos isto noutros sítios, mas numa igreja conventual, no meio do cadeiral, onde se reuniam os frades para as orações das várias horas do dia, servia precisamente para colocar estes grandes livros, de forma a eles poderem ver, sentados no cadeiral ou encostados ao cadeiral, poderem ver e cantar. E, curiosamente, o atril move-se para um lado e para o outro, precisamente para poderem uns de um lado, outros do outro, cantar e responder. Normalmente havia um frade responsável por isto. Vamos então conhecer aqui outras das muitas peças que este museu dá a conhecer e são realmente peças únicas. Peças de que datas? Depende. Temos peças do século XVII, peças aqui estamos na zona dos Marfins, do século XVII, por exemplo, esta estante de missal, Nambã, uma peça do século XVII, Santo António, século XVIII, Nossa Senhora, também Marfim. O repórter de imagens Jaime Guilherme está aqui então a mostrar um bocadinho mais deste museu. Que outras peças vale a pena então destacar? Curiosamente há aqui uma peça que é interessante, que é esta peça que aqui está, que não tem valor absolutamente nenhum em termos jornais, mas era um crucifixo que estava na secretária do cardeal Cerejeira e que estava completamente estragado e, portanto, o destino dele poderia ser o lixo. Aliás, há uma fotografia que mostra precisamente o crucifixo. Este Cristo de Marfim, do século XVIII, europeu, não é uma peça indo-portuguesa, enfim, como encontramos noutras realidades, mas é um crucifixo muito curioso. Podemos reparar o trabalho todo da zona do sendal e da corda. Reparemos como aquela corda é trabalhada a partir do próprio marfim, ou seja, é esculpida, é esburacada no fundo. Não é algo adoçado à peça, mas é algo que é puxado, é trabalhado dentro do próprio marfim. Esta é uma peça muito interessante. Enfim, para além destas, temos, por exemplo, a paramentaria, que é apenas uma pequeníssima amostra daquilo que são os paramentos, ou muitos paramentos que temos cá. Este faz parte de um conjunto de casula, de almáticas, neste caso uma capa de asperes, do século XVIII, com bordado de aplicação a fio metálico dourado. Muito interessante, não é? Sr. Padre, como é que as pessoas podem então fazer a visita a este museu? É apenas pedir a entrada, ali no acolhimento da igreja, dizer que gostaria de visitar o museu. E depois fazem um donativo, que está previsto, até para ajudar a manter um bocadinho estes espaços que são difíceis, muito difíceis de manter. Está receptivo a receber mais peças de arte sacra se alguém quiser fazer alguma doação? Sim, estou sempre, porque prefiro que as peças integrem o espólio da igreja do que por vezes vão parar a venda e a comércio. Se as pessoas têm desejo de entregar uma peça à igreja, então sim, isso estou receptivo, completamente, sempre. Muito obrigada. Nada. Ficamos assim a conhecer a igreja de Santa Catarina, um património que é monumento nacional e que acolhe inúmeras preciosidades no seu interior e que ajuda também a contar parte da história da capital. É uma igreja que, recordo, fica situada aqui na Calçada do Combro, em pleno centro histórico de Lisboa. É importante mudar de hábitos e de usos para proteger o mar.